pessoal, boa noite, tudo bem? Eu aqui novamente, enfermeira Divane. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho referente a uma cobertura que eu, particularmente, gosto muito de utilizar. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre feridas, de dar alguns toques referente a cuidados de enfermagem, de ajudar algumas pessoas que gostam de trabalhar com essa aba, vamos dizer assim, né, de lesões e curativos. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho referente ao curativo de alginato de cálcio. Por que que eu utilizo ele? Por que que eu indico tanto? E quais são as lesões que eu costumo utilizar? Bom, costumo utilizar esse curativo em lesões que têm presença de exudato moderada. Por que que ele é importante ser indicado? Ele tem três pontos muito importantes, gente. Primeiro, quando eu vou indicar essa cobertura, que eu utilizo ele como cobertura primária, a minha intenção é absorver o exudato. Por que que eu preciso absorver o exudato? Porque o exudato, em quantidade grande no leito da lesão, ele favorece a formação de micro-organismos, ele favorece a criação de bactérias e isso dificulta cada vez mais o processo de cicatrização. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou indicar o curativo primário, que a gente utiliza como primário, de alginato de cálcio. Por quê? Esse exudato, eu não posso deixar ele percorrer para a região perilesional da lesão. Por quê? Se ele tiver contato com a região perilesional da lesão, ele vai macerar essa região, tornando esse tecido inviável. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Por isso, a importância do curativo de alginato de cálcio. Terceiro ponto, que é mais importante, a substância, ou seja, o exudato presente na lesão, ela é rica em uma substância chamada metaloprotease. Essa substância metaloprotease, ela dificulta, ela impede o processo extracelular, dificultando a cicatrização. Por isso que o curativo com alginato de cálcio é importante. Primeiro ponto, absorção. Segundo ponto, agir como barreira para impedir que essa secreção vá para a região perilesional e para combater a substância metaloprotease. Entenderam? Esse seria um ponto bem legal. Agora eu vou explicar para vocês como que o alginato age no leito da lesão. Bom, pessoal, quando a gente vai utilizar o alginato de cálcio, primeiramente, ao recortar essa plaquinha, essa fibra, eu tenho que deixar essa fibra dentro do leito da lesão. Eu não posso colocar essa placa exterior à parte saudável, né, em tecido saudável, porque ele também macera essa região. Então, a minha intenção de colocar a placa de alginato com cálcio é absorver, certo? Impedir que essa secreção vá para a região perilesional para não macerar e controlar a metaloprotease. Isso é muito importante. Quando eu coloco esse curativo lá, eu impeço, o alginato, ele meio que sequestra essa secreção, impedindo que ele vá para a região perilesional, favorecendo uma cicatrização bacana. O alginato de cálcio, ele favorece o quê? Ao mesmo tempo que ele absorve a secreção, ele favorece a troca iônica. O alginato que está presente, o alginato de cálcio que está presente no curativo, ele impede que o sódio desse exudato entre em contato com a região saudável. E aí ele favorece também cada vez mais a cicatrização desse tecido. Por isso, pessoal, que não é muito incomum quando vocês vão fazer a troca do secundário, vocês verem que o alginato de cálcio ele virou um gelzinho, né? Por que que ele virou um gelzinho? Porque ele está absorvendo a secreção, porque ele está retendo ali a secreção. Então, vocês vão ver que aquela placa, que aquela fibra, ela virou um gelzinho. Mas o mais importante é que o enfermeiro ele tem um olhar holístico para que ele saiba quando ele vai fazer a troca desse curativo. Por isso as pessoas me perguntam, mas tá bom, Edivânia, tá bom, enfermeira, quando é que eu faço a troca desse curativo? Então, a gente tem que mudar alguns paradigmas aí. Não, vai ser trocado só a cada 7 dias, porque o fabricante diz isso. Ou vai ser trocado a cada 5 dias, porque o fabricante diz isso. Não, gente, peraí. Você é o enfermeiro, você é o profissional e você vai decidir o tempo de troca, porque você está vendo o curativo, você está vendo a lesão. Então, você vai decidir de que forma que você faz essa troca. É agora que é o ponto-chave, é agora que eu vou explicar para você. Pessoal, todas as vezes que você vai fazer a troca do curativo,
do secundário, porque na maioria das vezes os fabricantes do curativo de alginato de cálcio dizem que pode ser trocado a cada 7 dias, a cada 5 dias ou a cada 3 dias. Beleza? Beleza. Porém, quando você percebe que o seu curativo secundário que você fez com gás ou com chumaço, vamos dizer assim, está molhado com o exudato, né, que foi absorvido no secundário, eu preciso trocar todo o kit. Passou-se 2 dias, enfermeira de Vânia, mas não são 3? Sim, são 3. Mas quando ele ultrapassou para o curativo secundário, seja gase ou chumaço, ele disse para mim que esse ajonato do cálcio, ele chegou na sua capacidade máxima de absorção. Então, não adianta você trocar só o secundário, você vai trocar o conjunto inteiro, certo? Ah, mas deu 2 dias. Não tem problema. À medida que você vai fazendo essas trocas, esse exudato vai diminuindo, tá bom? Uma coisa que é muito importante também no curativo de alginato de cálcio, gente, é que ele favorece a hemostasia. Você também pode colocar em uma lesão que tem pequena ou moderada quantidade de sangramento, porque ele fornece a hemostasia, ele ativa a cascata de coagulação. Então, isso também é muito bacana, é um ponto-chave para vocês pensarem em indicar esse curativo quando forem avaliar uma lesão. Outro ponto-chave muito importante, gente, é que quando vocês forem fazer a indicação do curativo de arginal de cálcio, vocês precisam ter certeza que essa lesão ela não está infectada, ou seja, que o seu exudato ele é transparente, aguado e transexudato, é clarinho. Aí você pode indicar o curativo de alginato com cálcio. Porém, se essa secreção estiver amarronzada, escura, odor fétido de muita quantidade, ela está infectada essa lesão. E aí você precisa utilizar um curativo de alginato com combinação de prata, porque a prata ela é bactericida, então ela vai atuar também na fagocitose da bactéria. Numa lesão onde a secreção é muito grande, está fétida, está esverdeada, está amarronzada, o alginato de cálcio não serve, não é indicado. Tem que ser o alginato de cálcio com prata. Entendeu, gente? Espero que eu tenha esclarecido para vocês os mitos do curativo, da lesão, e que vocês possam atuar com mais competência, com mais segurança, e que vocês solucionem realmente a lesão do seu paciente. Valeu? Tchau, até o próximo vídeo. Deus abençoe.